Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, mas uma tensão palpável pairava no ar. Os bancos reservados ao público estavam lotados de espectadores e jornalistas, cada um à espera de um espetáculo. No centro, atrás de seu púlpito, estava o juiz Henry Whitmore, um homem imponente com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar penetrante. Conhecido por sua autoridade e humor, por vezes cruel, ele gostava de testar a paciência de réus e testemunhas. Naquele dia, um julgamento incomum capturou a atenção de todos. Uma menina de 10 anos, Lila Johnson, iria depor. Ela vestia um simples vestido azul e usava o cabelo preso em 2 tranças bem feitas. À primeira vista, parecia frágil e comum, mas seu olhar brilhante e penetrante revelava uma inteligência rara e uma autoconfiança que já deixava os adultos ao seu redor desconcertados. Quando o juiz olhou para ela, sentiu um arrepio inesperado. Lila deu um passo à frente, com os olhos fixos nele, e disse em voz clara: "Eu consigo ler sua mente." Uma gargalhada alta e zombeteira escapou do juiz. "Lê meus pensamentos, disse ele, divertido. "Você tem certeza de si mesma, pequena. E o que você vê?" Lila esboçou um leve sorriso, sem dizer uma palavra. Levou um dedo à têmpora, um gesto misterioso e solene. O silêncio tomou conta da sala. Até mesmo os recepcionistas e jornalistas prenderam a respiração. Então, calmamente, Lila começou a revelar o que sabia. Ela não apenas observara o juiz, descobrira seu maior segredo, um detalhe que ninguém mais no tribunal conhecia. E o que ela estava prestes a dizer iria virar o julgamento de cabeça para baixo e mudar para sempre a forma como o juiz se via. A plateia permaneceu em silêncio, incapaz de desviar o olhar. O juiz, por sua vez, franziu a testa e seu riso foi se dissipando aos poucos. Ele acabará de perceber que aquela garotinha não era uma menina comum, e que o segredo que ela guardava poderia mudar tudo. Lila Johnson estava diante do juiz Whitmore, ereta como uma pequena estátua. Apesar da idade, havia algo em sua presença que inspirava respeito. Os murmúrios no tribunal transformaram-se num silêncio pesado, quase sagrado. Até mesmo os advogados e oficiais de justiça pareciam paralisados. "Muito bem, senhorita Johnson", começou o juiz, com a voz revelando uma mistura de divertimento e ceticismo. "A senhora diz que consegue ler minha mente. Então mostre-me o que sabe." Lila respirou fundo. Seus olhos percorreram a sala, depois se fixaram no juiz. Ela apontou delicadamente o dedo para a têmpora dele e disse: "Você acha que todos te respeitam automaticamente por você ser juiz, mas, na realidade, você duvida de si mesmo." O juiz Whitmore franziu a testa, surpreso. Nunca ouvirá uma observação tão precisa vinda de uma criança. Um riso nervoso escapou de seus lábios, mas ele o conteve, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Como você sabe disso?" Ele gaguejou. "Porque estou te observando", respondeu Lila calmamente. "Percebo os detalhes que ninguém mais percebe. As pequenas hesitações, o jeito como você bate na caneta quando está preocupado." Um murmúrio percorreu a sala. Os adultos estavam atônitos. Até mesmo o advogado de Lila, um homem alto e sério chamado Mark Harrison, não conseguiu esconder seu espanto. Então Lila fez uma pausa. Seu olhar suavizou-se, mas tornou-se ainda mais intenso. "Mas isso não é tudo", ela disse. "Você está guardando um segredo que pensa ter escondido bem, uma lembrança que nunca compartilhou com ninguém. Um evento do seu passado que a transformou profundamente." O juiz empalideceu ligeiramente. Não esperava que uma criança lesse seus pensamentos com tanta precisão. Toda a sala prendeu a respiração, como se o tempo tivesse parado. Lila sorriu, quase misteriosamente. "Eu sei como é, e posso te ajudar a lidar com isso, se você quiser", acrescentou ela suavemente. O juiz Whitmore recostou-se ligeiramente na cadeira com o olhar fixo. Pela primeira vez na vida sentiu-se vulnerável. Aquela menina, aquela criança aparentemente inocente, acabará de desbloquear uma parte de sua mente que ele havia protegido cuidadosamente por décadas. E no fundo, ele sabia que esse encontro mudaria sua vida. O juiz Whitmore sentiu o coração acelerar. Lila tinha razão. Ele estava vulnerável. Ninguém, muito menos uma garotinha, jamais ousara tocar nesse aspecto de sua vida. Tentou disfarçar o desconforto com um sorriso forçado, mas as mãos tremeram levemente sobre o púlpito. "Muito bem, senhorita Johnson", disse ele com a voz mais firme, mas revelando um toque de preocupação. "Se você é tão inteligente, então me diga o que sabe." Lila assentiu com a cabeça. Endireitou-se no assento, respirou fundo e falou devagar, como se cada palavra tivesse que ter peso no tribunal.
Você era um jovem advogado, ambicioso, autoconfiante, mas certa noite fez uma escolha da qual ainda se arrepende. Ignorou um pedido de socorro de um cliente que precisava da sua ajuda. Escolheu a sua carreira em detrimento da vida dele. Um arrepio percorreu a sala. O juiz empalideceu. Seu segredo mais profundo, aquele que ele pensava estar enterrado no passado, acabará de ser revelado em voz alta. Os murmúrios na sala transformaram-se em sussurros horrorizados. Como você sabe disso? Perguntou Whitmore com a voz trêmula. Eu adivinhei, respondeu Lila com uma calma surpreendente. Porque seu coração não mente. E porque eu sei ler os sinais que sua mente deixa para trás. O juiz baixou os olhos, incapaz de responder. Pela primeira vez, sentiu-se julgado por alguém que não estava apenas observando suas decisões ou sua autoridade, mas sua alma. De repente Lila avançou um pouco mais. Mas você pode reparar o passado, disse ela. Você pode fazer o que é certo agora. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. O silêncio era absoluto. Até mesmo o advogado do juiz e o escrivão prendiam a respiração. O público, atônito, não sabia para onde olhar. O juiz Whitmore olhou para Lila, com uma mistura de admiração e vergonha nos olhos. Você é incrível, pequena, murmurou ele. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Lila. Apenas haja. E o mundo verá quem você realmente é. Naquele instante, algo mudou no tribunal. O juiz sentiu um peso sair de seus ombros. Lila não era apenas uma menina, ela era uma força da verdade, capaz de revelar o que ninguém ousava confrontar. E naquele olhar inocente Whitmore compreendeu que aquele julgamento não se tratava mais apenas do caso do dia, tratava-se de verdade, justiça e redenção. No dia seguinte, o tribunal estava novamente em polvorosa. Jornalistas e espectadores ainda comentavam sobre a garota prodígio que lera a mente do juiz Whitmore. Mas para Henry nada fora tão impactante quanto a verdade que Lila revelara. Ele se sentia exposto, mas ao mesmo tempo estranhamente libertado. Naquela manhã, antes do início das audiências, o juiz convocou secretamente sua equipe jurídica. Chegou a hora de fazer a coisa certa, declarou ele com a voz firme, mas carregada de emoção. Vamos revisar todos os casos em que eu possa ter ignorado, em que tenha recusado um pedido de ajuda, e vamos corrigir nossos erros. Seus colegas trocaram olhares surpresos. Jamais o juiz Whitmore demonstrara tamanha vulnerabilidade, muito menos tamanho comprometimento com a justiça pura. Entretanto Lila, que fora convidada a permanecer na sala para observar, sorriu discretamente. Ela sabia que o verdadeiro teste estava por vir. O juiz teria que transformar suas palavras em ações. O primeiro julgamento a ser revisto foi o de um jovem injustamente acusado, que Whitmore havia inicialmente condenado com base em provas frágeis. Ao analisar o caso com um olhar renovado e guiado pela consciência despertada por Lila, o juiz Whitmore percebeu que o caso havia sido mal conduzido. Sr. Dawson, anunciou ele solenemente ao tribunal, após ter examinado as provas com cuidado e humildade, declaro que a condenação anterior foi injusta. O senhor está absolvido. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Advogados e espectadores não conseguiam acreditar no que viam. O juiz Whitmore, outrora rígido e autoritário, acabará de reconhecer publicamente seu erro e corrigir a injustiça. Após essa decisão, vários outros casos foram revisados, e em cada um deles o juiz aplicou o mesmo princípio: ouvir, observar e agir com integridade. Sua mudança foi tão radical que até mesmo seus colegas mais céticos passaram a respeitá-lo mais. Ao final do dia, Whitmore saiu do tribunal, cansado, mas de bom humor. Lila, ainda ao seu lado, lançou-lhe um olhar cúmplice. Veja bem, meritíssimo, disse ela suavemente, ler a mente das pessoas é inútil se você não usar isso para o bem. O juiz sorriu pela primeira vez em muito tempo com sinceridade e gratidão. Ele havia aprendido que a verdade podia ser revelada inesperadamente, às vezes pela pessoa mais improvável, uma menina de 10 anos. E para Henry Whitmore a vida nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, o tribunal estava mais lotado do que nunca. Os repórteres comentavam a transformação da juíza Whitmore, e famílias que haviam sofrido injustiças no passado compareceram à audiência. Alguns achavam que era uma farsa, enquanto outros secretamente esperavam que a mudança fosse real. Lila Johnson, sentada em um banco na primeira fila, observava em silêncio. Seus olhos brilhavam, o momento da verdade estava se aproximando. Senhoras e senhores, começou o juiz Whitmore, com voz clara, porém grave, ontem me deparei com um espelho inesperado graças a esta jovem excepcional, Lila Johnson. Ela revelou verdades que eu ignorei ou reprimi por muito tempo. A sala prendeu a respiração.
O juiz fez uma pausa e todos os olhares se voltaram para ele. Percebi que o papel de um juiz não se resume a aplicar a lei, mas sim a compreender as vidas que as minhas decisões afetam. De hoje em diante, todos os casos serão julgados com justiça, compaixão e honestidade. O murmúrio da plateia foi ficando cada vez mais alto. Alguns choravam, outros aplaudiam timidamente. Então Whitmore se virou para Lila. E você, minha pequena, disse ele sorrindo, você me lembrou o que significa ser verdadeiramente justo. Sem você eu jamais conseguiria. Obrigado. Lila sorriu, um pouco envergonhada, mas orgulhosa. De repente, um dos advogados se levantou e disse: Meritíssimo, ninguém jamais falou assim com um juiz, muito menos fez o que essa criança fez. O Senhor mudou não só a sua própria vida, mas também a vida de todos aqueles que julgou. O juiz Whitmore assentiu com a cabeça. Ele sabia que aquele dia marcaria uma virada histórica em sua carreira. Todo o tribunal parecia estar atento a cada palavra sua, absorvendo a lição inesperada que uma menina de 10 anos acabará de transmitir. Após a audiência no corredor, vários ex-réus vieram agradecer pessoalmente ao juiz. Henry Whitmore, humilde e comovido, falou com eles com uma sinceridade que nenhum jornalista teria imaginado ser possível. Ele havia mudado. E tudo graças a Lila. Essa garotinha, com seu olhar penetrante e dom extraordinário, fez o que ninguém jamais havia feito. Quebrou a máscara de autoridade do juiz e revelou a verdade, mostrando que às vezes, os menores entre nós podem nos ensinar as maiores lições. E enquanto o sol se punha sobre o tribunal de Chicago, Lila saiu de mãos dadas com o juiz Whitmore, sabendo que acabará de transformar a vida de um homem, e a vida de centenas de outros.